Olá, boa tarde a todos. Hoje, então, nós vamos falar sobre o manejo de ovos incubáveis da granja ao incubatório. A gente vai falar um pouquinho para vocês hoje qual o objetivo, os pontos críticos, a estrutura dos ovos e suas proteções, os cuidados durante a coleta e armazenamento, a desinfecção dos ovos e os seus métodos, o resfriamento e o armazenamento de ovos e o transporte dos ovos ao incubatório. Então, o nosso objetivo com relação aos ovos é manter o conteúdo dos ovos nas melhores condições possíveis para obtermos uma boa eclodibilidade, mas principalmente o que é mais fundamental para nós é a qualidade do pintinho, tá? Então, para isso a gente vai ver todas as etapas, o que a gente precisa fazer para a gente obter essa melhor qualidade no pintinho. Mas como que a gente pode cuidar desses ovos adequadamente? Os ovos devem ser mantidos em condições limpas e na temperatura e umidade correta para alcançar a melhor eclodibilidade. Coleta, desinfecção, o resfriamento desses ovos, o armazenamento desses ovos, o local onde é armazenado, né? Isso é muito importante para a gente conseguir manter as características ideais do desenvolvimento embrionário. Cada processo deve ser realizado da melhor forma para que o desenvolvimento embrionário não seja comprometido. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre o ovo, né? A gente está vendo aqui do nosso lado direito um ovo, né? Do lado esquerdo nós temos aqui a estrutura desses ovos. Quais são as partes que são formadas esse ovo, tá? Tem algumas partes aqui que a gente pode mostrar para vocês que nos ajudam com relação a evitar a contaminação desses ovos para que a gente consiga obter um melhor desempenho, né, um melhor desenvolvimento embrionário. Tá? Então, nós vamos começar aqui mostrando para vocês o quê? Que o próprio ovo ele possui uma proteção natural para tentar evitar essa contaminação. Ele tem as barreiras físicas e a barreira química, né? Então, o que seriam essas barreiras físicas do ovo que evita essa contaminação? Né? Então, a primeira barreira física que eu tenho é aquela cutícula, né? A gente já viu essa cutícula, ela é a linha inicial de defesa contra essa contaminação. O que é? É aquele líquido que fica envolto do ovo, né? Logo depois que a galinha põe esse ovo. Então parece que ele fica aquele líquido, o ovo fica molhado, né? Nessa primeira parte ali. O que é isso aí? Isso é a cutícula do ovo. E ela vai conferir a proteção para evitar uma penetração maior de bactérias dentro desses ovos, certo? A casca é uma outra barreira física para a proteção do embrião contra danos mecânicos, né? Então ela é forte, ela é rígida, para evitar que qualquer batida a gente quebre essa casca. Membranas da casca é uma segunda linha de defesa, né? Ela vai permitir a passagem da água, do CO2, do oxigênio, né? Mas ela tenta impedir essa passagem de micro-organismos. Nós vamos ver cada ponto desse aqui. O albúmen ele confere a proteção para a gema e ele tem uma ação bactericida, né? Então, o albúmen já é uma proteção química, né? E a gente vai observar o que ele faz para nos proteger ou para tentar proteger contra o excesso de patógenos que está entrando dentro do ovo. Aqui, então, nós vamos ter um corte transversal da casca do ovo, né? Vamos pegar essa primeira parte aqui da cutícula. A cutícula, ela não é inteiriça, ela tem algumas fissuras, onde ela vai permitir essa difusão de gases, né? É por onde acontece a respiração. E com o tempo, com o passar dos dias e com a própria incubação, ela vai se desfazendo, né? E aí ela vai tendo mais possibilidade de a gente ter a respiração através dela. Ela fica mais ou menos úmida por 2 ou 3 minutos, tá? Se ela não tiver seca, se essa cutícula ainda está molhada, como a gente consegue ver aquela cutícula úmida, ela não vai proteger com micro-organismos, certo? Então, assim, ela está nos ajudando a evitar a entrada de bactérias lá dentro. Porém, é só depois que ela estiver seca que ela consegue dar uma proteção ainda maior. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado onde essa galinha vai
botar o ovo, né, para que a gente não tenha um excesso de matéria orgânica, tá? Nessa foto aqui à esquerda nós podemos ver, quando o pessoal faz uma fricção intensa, quando ele lixa muito o ovo, né, passa uma esponja muito forte nesse ovo, o que acontece? Ele está tirando essa proteção que o ovo tem, que seria essa cutícula. Então dá para ver aqui ao lado, né, que essa ausência de coloração, ela indica que a cutícula foi retirada e que essa parte está desprotegida. Um outro ponto também que a gente retira a cutícula é quando a gente molha o ovo, né? Então a gente vai lá, o ovo estava muito sujo, a gente vai lavar o ovo. Quando a gente lava esse ovo, a gente consegue retirar ainda mais essa quantidade de cutícula. Como a gente pode ver ao lado aqui, com uma lanterna ultravioleta, fica fácil da gente observar essa retirada, essa perda da cutícula, aquela proteção que a gente tinha, certo? Se a gente falar dos poros, né? Então, assim, uma casca de ovo, ela tem um ovo, ele tem em torno de 10 mil a 18 mil poros. E o diâmetro desse poro é em torno de 1 a 11 micras, né? Então, se a gente pegar através de um microscópio eletrônico, né, uma foto de maior aumento, a gente vai ver esses poros cada vez chegando mais perto, até a gente conseguir apenas um poro aqui. Quando a gente está olhando esses poros aqui, olhe a passagem, ou a abertura que ele tem e a passagem que as bactérias podem penetrar por dentro dele. Então, esses dois micro-organismos aqui embaixo são o quê? São bactérias, né, que estão próximas do poro e que vão entrar dentro do ovo, correto? Então, assim, a casca tem esses poros. Para quê? Ela precisa que entre o oxigênio e precisa que saia o CO2. Né? E a água também lá dentro. Então, ela faz esse processo e é pelo mesmo poro que acontece esse sistema. A gente sabe, todos vocês sabem que com 24 semanas eu tenho uma casca mais firme, mais espessa, né? E com isso a quantidade de poros ela é menor, né? Quando eu tenho um ovo com 60, 65 semanas, que a casca acaba sendo mais fina, né? E eu tenho uma exposição maior desses poros, né? E isso vai prejudicar o nosso processo com contaminação, ou melhor, isso vai aumentar a quantidade bacteriana nesse processo. Então é aqui que a gente tem que cuidar ainda mais. Aqui essas fibras de proteína são as membranas da casca do ovo, então ela vai tentar impedir a passagem da bactéria. Essa é a ideia de ter essas membranas entrelaçadas. Se a gente falar em barreira química, que é o albúmen, como eu comentei para vocês, logo o albúmen, quando ele é posto, ele está em torno aí de um pH 7, ele fica bem denso. E com o passar dos dias, com o passar da estocagem de ovos, 2, 3 ou 4 dias, esse pH ele vai se liquefazendo, né? Então ele vai ficando mais líquido e ao mesmo tempo que ele fica líquido, ele aumenta esse pH, né? Ele aumentando esse pH, se tornando mais alcalino, ele faz uma proteção como um bactericida. Então ele faz uma ação bactericida. Então as bactérias que estão em contato com esse albúmen, elas irão ser reduzidas através desse albúmen. Todas, infelizmente não, mas a maioria dessas bactérias vão morrer, né, através dessa ação do albúmen aqui, ok? Só para vocês conhecerem aqui, nós temos uma tabela, né, com ovos limpos de ninho. Então, ovos limpos, a gente tem em torno de 3 mil a 4 mil bactérias. Ovos sujos de ninho, nós temos de 25 a 28 mil bactérias. Ovos de piso, aí eu já tenho muito mais bactéria, em torno de 400 mil bactérias, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pegar um ovo de piso e esse ovo está limpo, foi posto no piso, mas ele está limpo e eu coloco na bandeja de ovos de ninho normal. Então, isso é complicado, a gente tem que entender o que acontece. E com o passar do tempo, com 15 minutos, eu tenho um incremento dessas bactérias. Com 60 minutos, esse incremento vai muito mais rápido ainda. Eu tenho um aumento aí de 20 a 30 mil micro-organismos. Então, lembre, ovo sujo é ovo sujo, se é ovo de cama é ovo de cama, eu tenho que separar nas bandejas. Por quê? Porque com a temperatura que está dentro do ovo, que é em torno de 41 graus, logo que sai da galinha, essa quantidade de bactérias vai se proliferando de uma forma muito rápida. Então, a gente tem que evitar de misturar isso aqui.
Beleza, isso ok, isso ajuda, isso é que o ovo tem. Porém, quais os cuidados que realmente eu preciso ter para garantir uma melhor qualidade de pintinhos? Né? Então, eu preciso garantir a coleta, classificação e limpeza dos ovos, a qualidade da cama, a limpeza do ninho, resfriamento dos ovos de forma adequada e o transporte desses ovos. Se eu falar em coleta, né, eu tenho que ter as bandejas que eu vou utilizar para fazer essa coleta, ela tem que estar limpa, ela tem que estar seca, né? Não adianta eu pegar uma bandeja suja e uma bandeja úmida, porque eu vou contaminar ainda mais. A frequência de coleta, ela deve estar em torno de pelo menos 7 no dia, né? Menos que isso, eu vou deixar o ovo muito exposto no ninho, que contém uma quantidade certa de material orgânico, né? E com isso, eu provavelmente eu tenha um maior número de bactérias. Se eu tenho a galinha em cima desses ovos aí, eu vou ter um problema ainda maior, porque eu tenho um desenvolvimento desse embrião. E se ele chegar até um período de gastrulação, aí muitas vezes eu perco esse ovo já. Eu tenho uma mortalidade muito precoce. Durante essa coleta, eu já faço uma classificação desses ovos. Já separo em ovos virados, tortos, casca fina, trincados, sujos, deformados. Eu já vou mexendo neles e já vou separando esses ovos aqui. Tá? Com relação à limpeza, a gente tem que fazer uma limpeza mais suave possível. Né? Quanto mais a gente agredir o ovo, pior vai ser. Então eu vou mostrar para vocês isso aqui. Ó. Eu tenho os poros ali. Se eu faço uma abrasão excessiva, né, eu lixo demais aquele ovo, eu esfrego demais aquela casca do ovo, eu vou fazer com o quê? Com que o oxigênio diminua essa passagem através dos poros. E com isso, o que vai me acontecer? Eu vou ter uma pobre conversão de gema para o embrião. O embrião não vai conseguir absorver os nutrientes necessários para ele poder desenvolver adequadamente durante a incubação e, consequentemente, um bom desempenho nas nossas granjas, nos nossos aviários. Outro processo é a qualidade de cama, né? A cama sempre tem que estar limpa, a cama sempre tem que estar seca, né? A gente precisa virar a cama periodicamente, dependendo da região, né? Quando a região é mais úmida ou a região mais seca, vai depender o tempo que a gente precisa fazer isso. Evitar a umidade, se tem algum vazamento, alguma coisa. Isso é essencial. Por quê? Porque a galinha vai lá e pisa nessa água, pisa numa cama ruim e ela leva para o ninho, sujando o ninho. Então, mesmo aquele ovo que ela vai colocar no ninho, vai ser um ovo com uma contaminação um pouco maior. Ninho, a gente não precisa falar, sempre tem que estar limpo, com maravalha. Se precisar tratar essa maravalha, faz o tratamento adequado, né? A reposição dessa maravalha é interessante a gente ter, não deixar sem nada dentro do ninho, porque isso pode começar a trincar o ovo e piorar o processo. Se nós falarmos em método de desinfecção da casca, nós temos métodos secos e métodos úmidos, né? O ideal sempre é trabalhar com método seco. A gente não quer molhar o ovo, não quer retirar aquela proteção da cutícula. Então eu posso usar formaldeídos, ácido peracético, ozônio, ultravioleta e imersão. Então existem vários modelos aqui que eu posso utilizar. Mas lembre-se, independente do método que vocês utilizam, o recomendado é realizar a desinfecção o mais rápido possível. Se a gente conseguir fazer essa desinfecção em 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, está perfeito, mas nunca ultrapassem de 1 hora, ok? Nunca ultrapassem de 1 hora, independente do método que você vai fazer. Coletou, de preferência, já vai para desinfecção. Muitas vezes a gente tem na granja, a gente acaba limpando, lixando, lavando esse ovo, mas lá no incubatório vai continuar esse problema da contaminação. O que já entrou dentro do ovo acaba permanecendo e se proliferando. Então, só para ter uma correlação com vocês aqui, é como se fosse aquele iceberg, né? Então, o que a gente vê? Fora da casca do ovo, a gente vê um montinho de sujeira lá dentro, certo? Então, aquela matéria orgânica que está em cima. Mas, na verdade, essa matéria orgânica ou esse patógeno, ele já está ocorrendo, ele já está dentro desse ovo. Então, não adianta a gente só tirar, dar uma limpada por cima e parecer que o ovo está bonito, né? Então, a gente já tem essa contaminação. O ideal ou melhor remédio para isso é a gente ter a coleta mais rápida possível, evitar que o ovo esteja em contato com a matéria orgânica, ok? Para não gerar problemas com bactérias, problemas com fungo, esse ovo está estourado, né? E também não desperdiçar outros ovos que estavam bons, né? E acabar
prejudicando o desenvolvimento do pintinho. Isso aqui é um prejuízo, isso aqui é contaminação, certo? Refrigeração e armazenamento, né? Após a coleta, classificação e a desinfecção dos ovos, a gente deve manter eles em ambiente que proporcione uma redução de temperatura uniforme, né? Então eu tenho que colocar aquele carrinho ou aquelas bandejas, né, na sala de ovos lá da granja, e que ela consiga fazer uma redução de temperatura a 22, 23 graus, 24, dependendo da granja, dependendo da proporção que a gente tem na granja ali, a quantidade, tamanho de sala, né? E com isso, ela deve ser uma redução uniforme, né? Não a parte de cima está mais quente, a parte de baixo está mais fria. Eu preciso fazer essa redução de forma uniforme. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter problemas com a janela de nascimento no meu processo de incubação. Lembre-se, bandejas de papelão aumentam o tempo de resfriamento, tá? E muitas vezes não vai ser uniforme. Por que a gente fala isso? Porque eu não tenho passagem de ar sobre os ovos que estão aqui pelo meio. Por mais que a gente faça esses corredores aqui, a bandeja de papelão ela não permite uma ventilação adequada. E com isso, eu não tenho um refrigeramento uniforme, tá? Então, aqui, para mostrar para vocês com a câmera térmica, né, a gente pode ver que a parte de cima está ok, porém, no meio desses ovos, a gente acaba mostrando para vocês que a temperatura está mais alta. Se eles forem encaixotados, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente resfria as bandejas, deixa os ovos na temperatura ideal para depois colocar nas caixas. Porque se a gente colocar o ovo quente dentro da caixa, esse ovo vai continuar desenvolvimento e vai demorar por muito tempo para reduzir a temperatura abaixo do zero fisiológico, tá? E com isso a gente tem o quê? Esse desenvolvimento aqui do disco germinativo. Esse desenvolvimento vai prejudicar o processo de incubação lá na frente, né? Então, se a gente vê aqui, ó, um que foi mais desenvolvido, outro que foi menos desenvolvido, né? Ovos com 24 horas de incubação, a gente vê a diferença do crescimento celular aqui, né? E com isso vai nos atrapalhar com a questão de qualidade de pintinho, ok? Se a granja tem controle de temperatura, certo? Desculpa, se ela não tem controle de temperatura, o risco é muito alto, né? Então a gente tem que enviar esse ovo o mais rápido possível para o incubatório. Se ele já tem um controle de temperatura, né, a gente precisa checar. Está controlando adequadamente? A circulação de ar entre os ovos está adequada? A temperatura dos ovos, tanto no dia quanto à noite, é a mesma? Ou ela oscila durante esse período? Então, tudo isso eu tenho que verificar. E não simplesmente a temperatura do ar que está lá dentro. Eu preciso ver a temperatura do ovo. Se o ovo está resfriando, se o ovo de cima, o ovo de baixo, o ovo que está perto da parede, o ovo que está perto de uma porta, o ovo que está perto de um ar-condicionado. Isso eu preciso entender para que eles não estejam em temperaturas diferentes, tá? Portanto, sempre monitorar. Nunca confie no achômetro, tá? E o transporte, né? A gente tem que tentar entender da seguinte maneira. Quando a gente vai transportar os ovos para o incubatório, a gente tem que lembrar que a gente não está transportando ovos, a gente está transportando células, em torno de 30 mil, 60 mil células, que são frágeis. Por isso, tem que ter cuidado, né? Então, cuidado no manuseio de caixas e carrinhos, colocar as travas para evitar uma movimentação durante o transporte, o treinamento dos motoristas, a temperatura do furgão ou o tempo de transporte é importante para a gente ver, condições da estrada, calibragem de pneus, enfim. Tudo isso a gente tem que avaliar para evitar que o ovo não entre em condensação. Se ele entrar em condensação, provavelmente a gente vai ter aí problemas de proliferação de alguns patógenos e bactérias, e com isso a gente perde esse ovo. Então, a condição das estradas é extremamente importante, né? Porque se eu chacoalho demais, se eu vibro demais esses ovos, eu acabo podendo gerar uma lesão, um rompimento, né, nas células, provocando algumas anomalias, né? E isso eu consigo enxergar dentro dos incubatórios. A gente fez um teste aqui com a vibração, né, para tentar simular esse chacoalho demais aqui do caminhão, e a gente viu a seguinte maneira, que quando a gente tem um chacoalho médio ou um chacoalho bastante forte, né, a gente tem uma redução grande na eclodibilidade dos férteis, a gente tem uma mortalidade inicial
também bastante grande, e as outras mortalidades também vão subir, mas de uma forma mais simples, uma forma mais lenta aqui, ok? Resumindo, né, essa questão do manejo desses ovos até chegada do incubatório, né? Então, assim, os cuidados devem ocorrer em todos os processos, desde a postura, coleta, classificação, qualidade de cama e ninhos, bem como a correta desinfecção, armazenamento, transporte dos ovos. Só assim podemos garantir a qualidade desses ovos para incubação. Então, se a gente não fizer todo aquele processo anterior, tudo isso que foi comentado, em algum momento a gente vai estar errando e podendo não levar para o incubatório os ovos de melhor qualidade. Para encerrar, por mais difícil que seja a situação, proteja os ovos. Ok, pessoal? Agradeço pela atenção de todos aí. Muito obrigado.